Olá, estudantes! Bem-vindos à aula. Eu sou a bolsista Ana Carolina e hoje a gente vai aprender sobre expressões algébricas. Não esqueçam de comentar o nome para ganhar notinha extra e de deixar o like. E assistam a segunda parte com o bolsista Gabriel. Então, a gente vai começar a falar sobre expressões algébricas. O que seriam essas expressões algébricas? Elas são expressões matemáticas formadas por letras e números. E dizemos que as letras são as variáveis da expressão. Então, toda vez que você vê lá 2x mais 4, é uma expressão algébrica. E esse x é uma variável. Ele pode receber qualquer valor. E às vezes no exercício dá esse valor. Entenderam? Continuando, os termos de uma expressão algébrica são as partes adicionadas ou subtraídas. Então, a partezinha que você está somando ou subtraindo são os termos de uma expressão. Ela compõe a expressão algébrica junto com as variáveis. Então, uma expressão algébrica é formada por variáveis e partes adicionadas ou subtraídas. Aqui a gente tem 3 exemplos das possíveis expressões, dos possíveis tipos de expressões. A primeira são expressões com o primeiro termo, que são chamadas de monômios. Então, ela vai ter apenas uma variável. Então, a gente tem 5n, 4x, 9y e x ao quadrado. São expressões distintas, são diferentes, e cada uma delas tem apenas uma letra. Então, na primeira a gente tem o n, na segunda a gente tem o x, na terceira o y, e na quarta o x também. Já na segunda, a gente tem um exemplo de uma expressão de 2 termos, que é chamado de binômio, porque são duas variáveis. Então, a gente tem 2x mais 2y. Então, essa aí é uma expressão com 2 termos, porque elas têm 2 variáveis, 2 letrinhas. Sempre que estiver falando de variável, é a letra da expressão. Então, se a gente tiver 4p mais 5q, é um binômio. Se a gente tiver 5t menos 2a, também é um binômio. E essa letrinha pode ser qualquer um, essa variável pode ser qualquer letra. Já no terceiro modelo, a gente tem um trinômio, que é uma expressão com 3 termos. Então, a gente tem 2x à quarta mais 3 menos 4z. Aqui saiu, então a gente teve um erro, é 3y. Então, é 2x à quarta mais 3y menos 4z. Então, a gente tem 3 letrinhas. Então, é 3 modelinhos. Certinho? Agora a gente vai ver as expressões algébricas e as regularidades. Uma das regularidades mais comuns é a sequência dos números naturais, então os positivos inteiros. E a cada número dessa sequência acrescentamos uma unidade. Os números ímpares também seguem uma regularidade. Os números inteiros, e a cada número essa sequência acrescenta 2 unidades. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Outra regularidade muito comum é dos múltiplos naturais de um número, como a dos múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24. Então, é 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. Então, qualquer múltiplo de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Entenderam? E é a partir daí que a gente começa a ver as expressões algébricas equivalentes. Então, o que seria isso? Isso ocorre quando 2 ou mais expressões algébricas são equivalentes, quando o valor numérico atribuídos à mesma variável tem o mesmo resultado. Então, a gente vai ver um exemplo aqui para m igual a 5. M é uma variável, então a gente tem expressões algébricas. 2m mais 2. Se m é 5, então vai ser 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. No segundo exemplo, a gente tem 2 vezes m mais 1. Então, a gente tem que multiplicar o 2 por cada termo
dos parênteses. Então, é 2 vezes m mais 2 vezes 1. Então, substituindo o m por 5, a gente tem 2 vezes 5 mais 2 vezes 1. Só que para simplificar, como a gente substituiu o m por 5, fica 5 mais 1. 2 vezes 6, 12. Então, essas expressões são expressões algébricas equivalentes. Por mais que elas tenham um modelo diferente de escrita, elas chegam ao mesmo resultado quando ocorre a substituição da variável pelo mesmo número. Então, se a gente substituir o m em ambas por 5 e elas obtiveram o mesmo resultado, elas são equivalentes. Agora a gente vai ver sobre as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A gente vai começar com as grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais se à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção, de tal forma que a razão entre elas permaneça constante. Então, se a gente tem uma torneira, se ela está só pingando, em um tempo ela vai obter em outro valor. Agora, se a gente pegar e abrir essa torneira maior, ela vai ter uma vazão maior, então ela vai derramar mais litros de água. Então ela é diretamente proporcional quanto a pressão da água quanto a quantidade de água. Então, se a pressão da água aumentou, a quantidade de litros saindo vai aumentar. Se diminuir, a quantidade de litros também diminui. Um exemplo numérico é esse aqui. Então vamos lá. Amanda tem 4 gatos e para alimentá-los precisa de 2 kg de ração por semana. Ao dobrar a quantidade de semanas, a quantidade de ração também dobra. Ao triplicar a quantidade de semanas, a quantidade de ração também se triplica. Então é isso. Se as semanas estão passando, a quantidade de ração também está aumentando. Então lá na primeira semana, ela usou 2 kg de ração. Na segunda, ela usou 4 quilos, porque são 2 quilos por semana. Isso vai. Nesse aqui, a gente tem a razão de 2, porque vai multiplicar a quantidade o número da semana por 2. Então, dessa forma, podemos concluir que as grandezas da quantidade de ração e quantidade de semanas são diretamente proporcionais, pois quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma triplica, a outra também triplica. Então, a mesma quantidade que aumenta em um, aumenta na outra. Agora, sobre as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais se à medida que uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Ou seja, a razão entre dois valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão dos valores correspondentes da outra grandeza. Vamos ver alguns exemplos para fixar bem. Então vamos para o primeiro exemplo. O garçom serviu uma pizza em 4 mesas. Na mesa A havia uma pessoa, na mesa B haviam 2 pessoas, na mesa C havia 4 pessoas, na mesa D haviam 8 pessoas. Então vamos considerar o quadro a seguir. Dividindo a quantidade de pizza, considerando que ela tinha 8 pedaços de pizza, 8 fatias na pizza. Dividindo igualmente pela quantidade de pessoas que havia na mesa. Na mesa A, que já havia uma pessoa, ela tem 8 pedaços de pizza. Na mesa B, que eram 2 pessoas, cada um tem 4 pedaços. Na mesa C, que haviam 4 pessoas, cada um tem direito a 2. E na mesa D, que havia 8 pessoas, cada um tem direito a 1 pedaço de pizza. Ou seja, analisando a tabela, a gente percebe que os números são inversamente proporcionais. Ao dobrar a quantidade de pessoas, o número de fatias por pessoa passa a ser a metade. Se a quantidade de pessoas é quadriplicada, o número de fatias de pizza por pessoa passa a ser a quarta parte. Nessa situação, as grandezas quantidade de pessoas e quantidade de fatias de pizza são inversamente proporcionais. A questão é que uma aumenta,
a outra diminui. Se aumentou a quantidade de pessoas, a quantidade de pedaços de pizza por pessoa é menor. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Qualquer coisa pode me mandar mensagem no privado. Tem meu número no grupo da sala. É isso. Bye bye. Não esqueçam de comentar o nome e de deixar o like no vídeo. Até mais.